Muito bom dia novamente a todos. Ainda temos a sala meio gás, porque estão certamente ainda a acabar de aproveitar o intervalo desta conferência, mas certamente nos próximos minutos mais alguns participantes vão juntar-se a nós para poderem assistir ao próximo momento que temos preparado neste segundo dia desta 10ª edição da CIDEIS, que acontece aqui no Convento de São Francisco, em Coimbra. Vamos arrancar desde já com um painel de debate. O debate a que agora vamos assistir serve também para assinalar os 10 anos de vida do Centro Nacional de Cibersegurança e da CIDEIS. Durante a próxima hora, neste palco, vai acontecer uma conversa sobre as lições do passado, mas sempre de olhos postos no futuro. A moderação não vai ser minha responsabilidade, esta é a altura de invertermos os papéis e, portanto, a partir de agora, quem vai estar aos comandos deste palco é o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, o engenheiro Lino Santos, que convido para se juntar agora a mim aqui em palco. Quase mesmo cá em cima, o engenheiro Lino Santos, que vamos vê-lo, engenheiro, nos próximos minutos, num papel que não é propriamente habitual, mas é um desafio à altura desta 10ª edição da CIDEIS, certamente. Muito obrigado, Ruben. Obrigado e até já, a todos. A ideia de termos este painel aqui hoje, digamos, no ano em que celebramos este 10º aniversário, foi uma ideia, aliás, do Almirante Gameiro Marques. Tem como objetivo, no fundo, fazer uma pequena avaliação daquilo que foram os últimos 10 anos, tentar perceber se aquilo que foi, como eu disse na minha sessão de abertura, sonhado em 2012 e implementado em 2014 com a criação do Centro Nacional de Cibersegurança, se de facto foi atingido, se estivemos à altura dos acontecimentos, mas também perspectivar o futuro. Eu aqui não diria os próximos 10 anos, porque nesta área ninguém consegue perspectivar 10 anos, mas se calhar num futuro próximo o que é que deve ser corrigido, o que é que deve ser alterado, o que é que deve ser o Centro Nacional de Cibersegurança do futuro. Para isso, eu tenho um painel de convidados que eu chamava ao palco: o Pedro Correia, o Hélder Fialho, o José Val e a Inês, para termos agora uma hora de debate sobre este tema. Eu ia pedir aos convidados que se sentassem conforme combinado. Portanto, o Hélder aqui à minha esquerda, a Inês, o João, o José e o Pedro. Muito obrigado pela vossa presença. Vocês foram escolhidos a dedo. Foram escolhidos a dedo porque, no fundo, acompanharam este nosso percurso do Centro Nacional de Cibersegurança. Se não foram nos últimos 10 anos, numa boa parte destes últimos 10 anos, e com perspectivas um bocadinho diferentes, com enquadramentos um bocadinho diferentes, com percursos profissionais diferentes e, portanto, aqui a ideia, como é aliás nosso apanágio, é tentar ter esta abordagem ou melhor, com diferentes lentes para o tema da cibersegurança e tentar perceber se de facto temos estado no caminho certo ou se nos temos desviado porventura, e para onde é que queremos chegar. Eu estou numa posição um bocadinho ingrata, porque quando falo em avaliar o centro, o óbvio é
saltarem imediatamente elogios, não é? Ao trabalho do centro, e eu aviso já que corre bastante. Portanto, ia-vos pedir que se abstivessem de fazer grandes elogios ao trabalho do centro, mas focássemos naquilo que realmente teve impacto em cada uma das vossas áreas de atuação, não é? E no fundo, e depois perspectivar, digamos, aquilo que precisa de ser alterado, desenvolvido, para termos um Centro Nacional de Cibersegurança mais capaz para os novos desafios. Eu começava, se calhar, pelo Pedro Correia, portanto, numa perspectiva mais de sociedade. Pedro, como é que poderíamos avaliar, digamos, o impacto que o CNCS teve na sociedade? Ou seja, conseguimos sentir diferenças na sociedade? Eu sei que o tema da cibersegurança neste momento está mais presente, digamos, na mente de cada um de nós. Existe uma maior sensibilidade para o tema, seja no cidadão, seja nas organizações. O que é que mudou nestes 10 anos? Bom, muito bom dia. Antes de mais, agradecer o amável convite para estar aqui hoje presente, dar os parabéns ao Centro Nacional de Cibersegurança, cumprimentar naturalmente o nosso ilustre moderador e os ilustres colegas de painel. Eu diria que nós podemos falar num antes e num depois do Centro Nacional de Cibersegurança. E isso é efetivamente algo de relevo, disse para não elogiarmos o centro, mas efetivamente nota-se essa marca. Eu disse para não exagerar. Certo, era isso que eu ia dizer, porque que isto não é exagero nenhum, é simplesmente a constatação de um facto. Temos um antes e um depois. Eu diria que é um percurso que tem vindo a acentuar-se e a intensificar-se. Até mesmo com a criação do Conselho Consultivo do Centro Nacional de Cibersegurança, que é a vertente com que eu tenho mais contacto, e eu diria que o Centro, a meu ver, em termos de impacto na sociedade, teve dois vetores bem vincados. Que vetores são esses? O primeiro vetor prende-se com a questão da informação. O centro soube muito bem posicionar-se em termos de divulgação para a sociedade de informação relevante, quer com estudos em parceria com a academia, quer através de estudos e de informação que liberta por iniciativa própria, e que é uma informação que está trabalhada para o público em geral, ou pelo menos sem que seja necessário ser um grande especialista na temática. Vamos lhe chamar com destaques de informação que são bastante importantes. E eu diria, eu tenho cuidado sempre que o Centro publica esses trabalhos, de os divulgar na comunidade que trabalha em particular com os riscos de cibersegurança, e pasme-se, os comentários que eu tenho não é que a informação é interessante, é que a informação é útil. E essa é efetivamente uma grande viragem que foi impulsionada pelo Centro Nacional de Cibersegurança. O segundo vetor para que eu chamaria a atenção prende-se com o vetor da coprodução. Sabiamente, o Centro Nacional de Cibersegurança soube entender que a cibersegurança tem de ser coproduzida com os stakeholders. Quer estejamos a falar de entidades públicas, quer de entidades privadas, não é possível ter uma entidade centralizada que produza cibersegurança para a sociedade, e nesse aspecto o Centro Nacional de Cibersegurança soube envolver a comunidade nacional, até com parceiros internacionais, no fundo fazendo entender que a cibersegurança é algo que é coproduzido entre o Estado e os cidadãos, quer sejam entidades individuais ou coletivas. E, portanto, estes dois vetores eu acho que marcam de forma vincada o trabalho que o Centro Nacional de Cibersegurança tem feito, fora todo o outro trabalho que é mais comumente conhecido. Muito obrigado, Pedro. Eu passava de seguida ao José
para complementar, ou no fundo tentar responder à mesma pergunta, mas digamos numa perspectiva das empresas, e em particular das pequenas e médias empresas. Portanto, as pequenas e médias empresas sabem que o Centro Nacional de Cibersegurança existe. Quais são os grandes desafios? Como é que chegamos às pequenas e médias empresas que de facto hoje em dia também são um dos alvos de ciberataques e digamos talvez aquelas menos preparadas, compreensivelmente, menos preparadas primeiro para os processos de digitalização e depois para que esses processos sejam feitos de forma segura. Portanto, uma lógica de avaliação destes 10 anos, como é que colocamos as pequenas e médias empresas e a cibersegurança do país? Muitos parabéns na pessoa aqui do Lino Santos por estes 10 anos, e o IAPMEN teve a felicidade de vos acompanhar com muita honra e com muito prazer em grande parte da jornada, diria eu, nesse braço que é o braço para o tecido empresarial, tal como foi plasmado na Estratégia Nacional de Segurança 2.0, para o tecido empresarial, para as startups, para os clusters de competitividade, e portanto foi um caminho que tem efetivamente dado muito bons frutos. O centro, diria eu, é cada vez mais conhecido em termos do tecido empresarial, per si, mas este trabalho é um trabalho que nunca estará feito. É um trabalho que não tem fim, é um trabalho que tem de ser permanentemente atualizado e aprofundado e, portanto, de mãos dadas com o centro, de facto, continuamos nesse sentido de promover aquilo que foi dito aqui, de facto, promover uma maior resiliência por parte da cibersegurança nas PMEs, que é bem necessária porque as PMEs, de facto, são muito permeáveis à questão dos ciberataques. E, portanto, esse caminho tem sido um caminho longo, mas eu diria que hoje em dia o centro teve aqui um grande mérito, com todos os seus stakeholders também, que é o facto da questão da cibersegurança se ter transformado numa palavra comum. Hoje, se nós abrirmos um telejornal, se formos no carro ouvir rádio, a palavra cibersegurança está na ordem do dia, coisa que não estava há relativamente pouco tempo. E, portanto, isso aí é um ganho incomensurável em termos daquilo que passou a ser uma preocupação de toda a gente. Temos de continuar a fazer este esforço, porque do lado das empresas, as empresas têm uma vida complexa, uma vida voltada para o valor, a tradução em valor económico, e têm, nomeadamente a nível das PMEs, têm relativamente pouco tempo, pouca disponibilidade para tratar de assuntos. Mas o centro conseguiu sensibilizar o tecido empresarial para o facto de que um incidente em cibersegurança é uma coisa extremamente gravosa que pode pôr em risco até a própria vida de uma empresa. E, portanto, essa mensagem foi muito bem passada nestes últimos anos pelo centro e temos de continuar de mãos dadas todos realmente a promover todas estas matérias, nomeadamente de novas formas, como o que há de vir aí em termos da Estratégia 3.0, que também já tem outras realidades associadas, e dar corpo também pelo lado das empresas, dar corpo, como tem sido a nossa batalha no Conselho Superior, dar corpo através daquilo que penso que vamos conseguir numa revisão 4.0 de uma CAI, que identifica precisamente o que é uma CAI para cibersegurança, porque não existe. Isso permite-nos, em conjunto, identificarmos onde é que está o potencial, onde é que estão as empresas, onde é que estão quem desenvolve essa atividade e, ao mesmo tempo, também clusterizar o aspecto da cibersegurança, porque aí nascerá também uma nova força em torno do Centro Nacional, dos seus parceiros, que foram encontrados para o efeito, um efeito de força, um efeito de grupo, um efeito de sinergias muito maiores, não só a nível nacional, mas a nível internacional também. Javal, mas eu tenho que fazer esta pergunta. Será que o Centro Nacional de Cibersegurança não é percepcionada como uma entidade eminentemente técnica, com um discurso eminentemente técnico, quando precisamos de endereçar os decisores dentro das organizações? Eu tenho que contar esta história.
Quando eu comecei a trabalhar no centro, uma das primeiras intervenções públicas que fiz foi aqui, relativamente perto, em Ilhavo, para uma plateia de donos de pequenas e médias empresas da área do calçado. E fiz a minha preleção, digamos, na lógica de mostrar as ameaças, na lógica de apresentar um conjunto de instrumentos e de soluções para aquelas ameaças. E no fim lembro perfeitamente, e tenho isto gravado na memória, lembro perfeitamente no fim da sessão de um dos donos de uma destas empresas ter vindo falar comigo no fim a dizer: "Sr. engenheiro, eu adorei a sua apresentação, eu vou pô-la em contacto com o meu técnico." Portanto, eu nesse momento percebi claramente que tinha falhado a mensagem, tinha falhado o alvo. Passei os outros 5 anos de atividade dentro do centro a tentar corrigir e mandar a mão. Precisamos trabalhar mais este ponto, ou seja, que o centro não seja visto como uma entidade eminentemente técnica, com um discurso eminentemente técnico. Sem dúvida, mas atenção, o centro também teve uma inteligência aqui, que foi a inteligência de rodear de outras entidades que têm de fazer o trabalho, porque isto é uma ação conjunta. Temos a via das instituições, a via dos cidadãos e a via das empresas. Aqui o IAPME responde por essa via. E só de mãos dadas com o IAPME e com outros, e com associações, etc., é que conseguimos passar a mensagem. Em termos de impacto público, também há uma curiosidade. Nós fizemos muitas ações conjuntas e, enfim, sobre esta matéria. Temos filmes produzidos também com o centro, portanto, muita divulgação. As sessões têm uma particularidade muito importante, é que as pessoas entram numa sessão muito contentes e saem muito preocupadas, no fim. Portanto, há um momento ali de grande preocupação. O problema, e por isso nós temos que continuar a insistir, é só um. Quem já viveu do lado de uma PME, por acaso é o meu caso, tive de trabalhar há alguns anos, aquilo é momentâneo, aquela preocupação, porque depois surge uma quantidade de problemas a seguir e tudo tem tendência a perder. Portanto, este movimento, pela nossa parte, tem de ser um movimento de insistência e o centro não está só. O centro tem todos os seus stakeholders em volta para fazer esta pressão, seja agora sobre o cidadão, seja sobre as instituições, etc. Essa missão permanente de pressão no bom sentido, para que esta matéria esteja sempre na lista das preocupações, aí, lá está, preocupações por parte das PMEs. Os casos práticos que são apresentados em público são extremamente... Nós, quando levamos sempre a alguém um caso prático de um ciberataque, de qualquer coisa, porque as pessoas aí veem realmente a profundidade e veem que um colega de outra empresa ou outro empresário realmente sofreu esse problema e que é gravoso. É uma coisa muito gravosa, não é comprar o antivírus e qualquer coisa de mais. E como se vê no universo das PMEs, todos nós sabemos, o ciberataque vai desde a PME que fatura 100 mil euros por ano até à grande empresa. Portanto, isto não exclui setores, nem dimensões. Portanto, de acordo com, enfim, a ação do centro é uma ação também de promover em grupo esse impacto. E, apesar do centro ser mais ou menos conhecido, cada vez é mais conhecido, como já disse, o que impacta aqui, e que às vezes é difícil de medir, são os resultados. Onde é que nós estamos nas empresas portuguesas em termos de cibersegurança. Isso aí nós já criámos, trabalhámos em indicadores, etc. também, mas temos de fazer cada vez mais e cada vez melhor, obviamente. Isto não tem paragem. Obrigado. Agora passava aqui ao Hélder. O Hélder também, aliás, é comum com os diferentes participantes neste painel, também trabalhou connosco durante vários anos, inclusive é na figura de coordenadora do Centro de Operações de Ciberdefesa, e era um bocadinho neste contexto dessa função que exerceste, que eu fazia esta pergunta, que era: nós sempre pautamos e tentamos pautar a atividade do centro numa lógica de abordagem, aliás eu referi isso na minha intervenção inicial, de uma equidistância entre diferentes domínios, seja o domínio das liberdades e garantias, dos direitos humanos, o domínio do mercado e da regulação do mercado, o domínio securitário ou mais securitário, e até o domínio da defesa.
Isto foi algo que foi desenhado na gênese do Centro Nacional de Cibersegurança. A minha pergunta é, correu bem esta abordagem? 2, ela é perceptível? Continua a fazer sentido esta abordagem equidistante dentro destes diferentes domínios? Hélder, como é que vês este percurso do centro dentro deste que no fundo é um ecossistema de entidades que tratam o tema da cibersegurança com diferentes responsabilidades e diferentes perspectivas? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, cumprimentar o Dr. Lindo Santos, os parabéns ao CNCS pelos 10 anos, cumprimentar aqui sim os restantes elementos do painel. Efetivamente, a abordagem que o CNCS tem, que eu diria interdisciplinar, holística, tem funcionado bastante bem e no que diz respeito à defesa, a defesa tem dado o seu contributo. E como a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço tem 6 pilares, eu gostaria aqui de referenciar, por exemplo, no pilar 1 da governação, a questão de a defesa ter estado presente no grupo de trabalho que elaborou a estratégia. Por sua vez, consequência disso, depois elaborou ela própria uma estratégia para a ciberdefesa, portanto, completamente alinhada. Portanto, temos uma estratégia de referência e depois temos as outras que deverão vir daí, onde a defesa tem uma estratégia para a ciberdefesa. Portanto, temos esse alinhamento, precisamente. A questão de se participar no Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, portanto, em termos da governação, acho que isso faz todo o sentido. Por exemplo, no pilar 4 de resposta às ameaças, a situação de ter havido aqui um grande entendimento entre o Centro de Ciberdefesa e o Centro Nacional de Cibersegurança para a partilha de informação. Daí decorreu a ligação que nós temos entre os 2 centros, que agora é um comando de operações de ciberdefesa, da plataforma MISP, para a partilha de informação no âmbito do malware, não é? Decorreu daí também, não diretamente, mas porque houve um caminho que levou a que 4 entidades estivessem agrupadas ligando isto. Portanto, eu falo do G4, não é? Onde está o NC3T da Polícia Judiciária, o SIS, o CNCS, a Ciberdefesa, portanto 4 elementos que estão aí, que partilham e discutem os assuntos e, portanto, nesse aspecto bastante... Estão bastante ocupados no exercício hoje? Precisamente. E os exercícios, podemos olhar para o pilar 6 da estratégia, que é a parte da cooperação, a nível nacional e internacional, onde os exercícios efetivamente têm uma grande relevância. Eu digo uma grande relevância pelo seguinte, porque aqui efetivamente há mesmo a ligação entre as partes. Portanto, nós Portugal, participamos no exercício Cyber Coalition, que é um exercício da NATO, participamos no exercício Locked Shields, que é organizado pelo Centro de Excelência Cooperativo de Ciberdefesa em Tallinn. A partir de 2018 foi quando nós ingressámos, e é engraçado porque 2018 também é o ano em que nós, Ciberdefesa, passamos a ter o CyberDex, que é um exercício específico de ciberdefesa, e o CNCS passou a ter o Exercício Nacional de Cibersegurança. E, portanto, nós temos participado nesse Exercício Nacional de Cibersegurança, assim como no Cyber Europe, liderado aqui pelo CNCS, e a questão de haver uma Blue Team, neste caso concretamente no Locked Shields e no Cyber Coalition, que é uma Blue Team, uma equipa que está em Portugal, neste caso estava no Centro de Ciberdefesa, com elementos dos vários ramos das Forças Armadas, do CNCS e de outras entidades que estavam lá e que efetivamente jogávamos o jogo. Portanto, esta forma de estar mostra uma ligação muito grande entre estes 2 centros, por assim dizer. Portanto, é importante existirem atividades conjuntas entre estas diferentes dimensões para criar, digamos, as relações de confiança suficientes para que um dia, se ocorrerem uma situação real, saibam exatamente como atuar, não é? Como atuar e conhecendo as partes, precisamente. Portanto, a questão da sinergia é fundamental neste sentido. Obrigado, Hélder. Eu agora ia falar com a Inês e ia-lhe perguntar se esta mesma abordagem, que obviamente tem componentes que estão devidamente fundamentadas num corpo legal, eu diria que o principal cria a estrutura de segurança do ciberespaço é o regime jurídico de segurança do ciberespaço, mas outras são informais, e temos aqui, já falámos aqui numa comunidade, mas temos, eu diria, mais de uma dezena de comunidades, por exemplo, hoje fui abrir a reunião da Rede Nacional de Equipas de Resposta a Incidentes, portanto é uma comunidade informal, que tem, digamos, o seu modus operandi, os seus termos de referência, a forma de funcionamento, mas não está propriamente plasmada na lei. A questão, no fundo, era do lado das nossas empresas
e trabalhando no escritório de advogados, têm de facto a percepção das grandes empresas, não é? Elas compreendem esta abordagem, esta mistura entre o formal e o informal, em que é que isso foi benéfico nestes últimos 10 anos? Em primeiro lugar, muito bom dia, muito obrigada pelo convite e muitos parabéns pelos 10 anos. Respondendo à sua questão, eu acho que, enfim, tem toda a mais-valia e tem apresentado mais-valias na prática e as organizações percepcionam precisamente essas mais-valias de ter esta abordagem global como o Helder estava também aqui a referir. Porque, de facto, as organizações percebem que, no fundo, esta lógica de colaboração entre diferentes stakeholders e com as próprias organizações, envolvendo-as muitas vezes em diferentes iniciativas, faz com que, por um lado, o tema seja trazido para dentro das próprias organizações e para dentro dos seus órgãos decisores, o que é absolutamente fundamental para trazer o tema da cibersegurança para a agenda das organizações, e, por outro lado, porque lhes dá também ali algum guia do que devem fazer ou o que não devem fazer e o que pode correr menos bem em determinadas situações. E, portanto, eu diria que esta atividade do Centro nos últimos 10 anos tem sido absolutamente fundamental para trazer o tema para dentro das organizações e ajudá-las a estar melhor preparadas para os desafios, enfim, já atuais e os que aí vêm, que de facto são bastantes. Todas estas iniciativas de sensibilização, de capacitação, de emissão de orientações, dos referenciais, são absolutamente fundamentais para o dia-a-dia das organizações e, portanto, eu, na perspectiva, enfim, da assessoria destas organizações, vejo e testemunho que, de facto, são ferramentas muitíssimo importantes para o dia-a-dia das organizações. Obrigado, Inês. E finalmente temos o João. O João tem a particularidade de ter trabalhado dentro do centro durante cerca de 3 anos, não estou enganado, 2, 3 anos. Portanto, aqui a pergunta é exatamente como alguém que trabalhou no Centro Nacional de Cibersegurança, quais foram, no fundo é que é a perspectiva do centro, quais foram os principais desafios que sentiste quando eras responsável, por exemplo, pelo Departamento de Regulação, Supervisão e Certificação do Centro, ou seja, que dificuldades é que sentiste para melhor cumprir a missão que se te propôs? Muito bem, muito obrigado, Lino. A começar também por dar os parabéns ao CNCS. Foram quase 4 anos no CNCS e dizer que foi, é e será um grande orgulho ter tido a oportunidade de trabalhar no CNCS e ter liderado aquela equipe do Departamento de Regulação e Supervisão e Certificação do CNCS e se calhar começava precisamente por aí, como falaste, quais foram os grandes desafios, digamos, para o CNCS ganhar um papel de relevo na sociedade. E se calhar voltar aqui um bocadinho atrás, em 2014, quando surgiu o CNCS, na verdade, quando eu na altura não estava no CNCS, estava na ANACOM, e quando na ANACOM recebemos o primeiro, digamos, ofício de uma entidade chamada CNCSEG. Sim. E, efetivamente, começou ali um bocadinho, que entidade é esta, o que é que vamos fazer, apesar de a ANACOM estar na comissão instaladora do CNCS, mas, efetivamente, passou a ser uma realidade. A partir de 2014 começámos efetivamente a trocar a partilhar alguns projetos com o CNCS, mas diria que efetivamente a principal dificuldade, penso que foi este hiato de tempo entre a criação em 2014 do centro e depois a não existência de uma lei base orientadora desde essa altura até finais de 2018, quando foi finalmente transposta a NIS 1, e aí começámos a criar o regime jurídico de segurança de ciberespaço. Eu creio que foi um dos maiores, digamos, marcos, também puxando um bocadinho a brasa à parte do Departamento de Regulação, em que efetivamente a sociedade, por um lado, digamos, por um lado dos referenciais que produzimos na altura, que depois também já ia falar disso, dos referenciais e as ferramentas, como o Quadro Nacional de Referência de Cibersegurança, o roteiro e depois as ferramentas que permitiam às empresas implementar esses referenciais,
mas efetivamente desde 2018, desde a parte final de 2018, iniciamos um grande trabalho no CNCS de criação de toda uma framework legal em que a sociedade foi, de alguma maneira, não queria usar o termo obrigada, mas obrigada a ter a consciência, a partir dali, que isto é mesmo a sério e isto vem para ficar. E já não é uma espécie de ficção científica que estão ali a falar aqueles senhores, isto é mesmo uma realidade. E com a criação depois do Decreto-Lei 65, onde se densificou cada vez mais as obrigações que as empresas tinham, e depois com o regulamento, e depois ver mesmo as coisas a acontecer. Portanto, eu creio que, sim, essa foi o grande desafio do CNCS, e acho que o facto de ter superado esse desafio foi, digamos, uma alavancagem muito grande no CNCS em termos, digamos, da sociedade, como perguntaste em termos de sociedade, né, com a afirmação do CNCS. Portanto, posso dizer que com a publicação do regime jurídico ganhou um propósito, não é? Que tornou até mais fácil a própria o desenho dos produtos e dos instrumentos que tínhamos e da nossa ação junto de empresas e sociedade. E também arrumou, porque foi esse mesmo regime jurídico que criou a estrutura de governação que ainda hoje temos, não é? O Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, o papel de articulação entre a Autoridade Nacional de Cibersegurança com as forças policiais, com os serviços de informação e com a ciberdefesa. Portanto, essa foi uma peça mesmo muito importante na vida do centro. Mas eu queria agora aproveitar a segunda parte deste painel para tentar perspectivar um bocadinho o futuro. Como disse há pouco, não vos vou pedir prognósticos para 10 anos, acho que ninguém arriscaria, mas no fundo ia-vos perguntar o que é que deve ser o Centro Nacional de Cibersegurança do futuro, o que é que deve fazer mais, o que é que deve fazer melhor, que abordagens diferentes pode ter ou deve ter, no fundo, e esta pergunta ia fazer a todos, se calhar pela mesma ordem, mas no fundo era perspectivar o Centro Nacional de Cibersegurança do futuro. Temos aqui, mais uma vez, uma forte influência europeia do que vai ser o Centro Nacional de Cibersegurança do futuro, mas temos também desafios. Hoje tivemos excelentes apresentações no campo da geopolítica, temos grandes desafios pela frente, temos um alargamento do conceito de cibersegurança. Hoje é impossível falar de cibersegurança sem falar de desinformação e sem falar de ameaças ao regime democrático como o conhecemos. Portanto, temos aqui um novo conjunto de, eu não diria ficção científica, de realidades que exigem uma resposta diferente do Centro de Cibersegurança, ou diferente do ponto de vista do país, onde o Centro de Cibersegurança pode participar, para o qual eu pedia também o vosso comentário. Portanto, começava mais uma vez pelo Pedro. Como é que perspectivamos este futuro? Que desafios e o que é que vai ser o Centro Nacional de Cibersegurança do futuro? Bom, tendo em conta que, na minha perspectiva, o Centro Nacional de Cibersegurança é muito forte na capacidade técnica e na capacidade de produção de informação que disponibiliza a todos os stakeholders. Eu penso que um caminho possível, e se calhar com dividendos interessantes, seria um foco cada vez maior naquele que é reconhecidamente o elo mais fraco de todas as cadeias de cibersegurança, que é o fator humano. Eu sou professor de Administração Público-Privada na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e dos estudos que tenho feito e dos estudos que tenho visto, efetivamente, eu acho que começa a ser incontornável nós não olharmos para aquilo a que se dá o nome de Estado oco. Se olhássemos para o Estado há 100 anos atrás, o Estado era um Estado weberiano, era produtor de serviços e de bens, produzia e distribuía eletricidade, tratava e distribuía águas e tudo mais. Depois disso, passámos para um Estado focado no New Public Management, a importação de boas práticas do setor privado para o setor público,
Aqui o meu colega de painel falará muito melhor do que eu sobre isso, mas a verdade é que isto é uma tendência que entrou em declínio por volta dos anos 80 do século passado, mas muitas das pessoas que ainda estão em posições de poder no Estado andaram nas universidades nessa altura. Portanto, nós ainda temos um grande lastro a este nível. Depois entramos num período de o Estado visto como um Estado regulador. Há quem critique muito Portugal, porque nós não temos, na verdade, uma tradição de ter um Estado regulador. Portanto, há quem critique Portugal por ser um mau regulador. E depois entramos na governança, que é o Estado sentado a uma mesa com os outros parceiros públicos e privados para tentar resolver problemas. Multi-stakeholder, não é? Multi-stakeholder. Agora, isto levanta um problema que eu acho que é pouco tratado e que o Centro Nacional de Cibersegurança podia explorar no futuro. É que este esvaziamento do Estado, o Estado oco, aquilo que se chama agora o Estado, é uma casca frágil que por dentro não tem nada, na verdade, cria alguns problemas. Nós temos muitas entidades públicas, e falando aqui da administração pública em particular, que subcontratam serviços-chave, nomeadamente de segurança e de limpeza, por exemplo. E é muito fácil para um agente adversarial, enquanto o Estado investe milhões e milhões de euros a produzir plataformas de cibersegurança, a criar equipas, no fundo a capacidade técnica em que se aposta muito, é muito fácil para um agente adversarial chegar a um subcontratado de uma empresa que presta serviços de segurança ao Estado ou de uma empresa que presta serviços de limpeza ao Estado e dizer a um colaborador: quer aqui o novo modelo do iPhone, nós oferecemos-lhes, só tem para testarmos a câmara, tire uma fotografia ali àquela sala escura onde há uns computadores, que é a sala dos servidores, tire uma fotografia para ver se funciona. Ou tire uma fotografia a todas as secretárias que encontra no seu local de trabalho. E por 800 euros um agente adversarial se calhar consegue contornar milhões de euros que estão a ser investidos na parte técnica, muito bem investidos, não estou a questionar isso. Portanto, eu penso que nesta vertente humana e de esvaziamento do Estado, que chegará a um ponto em que será um aspecto crítico, pode haver trabalho realizado e uma nova aposta do Centro Nacional de Cibersegurança de sensibilização para estas questões que, pelo menos da parte do Estado, são problemáticas na minha perspectiva. Obrigado, Pedro. José Val, uma pergunta semelhante: o que é que o Centro precisa de ser para as empresas do futuro, para as empresas digitais? O Centro é sempre, enfim, uma entidade que marca muito o caminho, juntamente com os seus stakeholders, como disse há pouco. Há aqui, por parte do Estado, e por aí está o Centro também, há um Estado motivador. Eu não digo regulador, motivador. Isto significa que, quando nós estamos perante uma PME, falando dos aspectos da cibersegurança, etc., significa duas coisas. Uma coisa é preciso investimento. E como é preciso investimento, é preciso motivar as pessoas a investirem e, sobretudo, dar-lhes os instrumentos que são necessários. Portanto, o Centro, aí, e foram conversas que nós fomos tendo ao longo do tempo, também tem de motivar, por exemplo, ao abrigo do Portugal 2030, a capacidade de gerar avisos dedicados a quem quer investir em cibersegurança. Por outro lado, temos estado a falar na cibersegurança relativamente às empresas como uma questão, como a empresa passiva e atreita a um ciberataque. Mas, ao mesmo tempo, existe a oportunidade. E por isso há pouco se falou na questão das CAIs e na identificação que o Centro está a fazer, e muito bem, identificar quais é que são as empresas que estão já a trabalhar neste domínio e as empresas que potencialmente podem vir a trabalhar neste domínio, porque nós aqui estamos num universo digital que é muito abrangente. E aí surge a oportunidade de mercado, de nós desenvolvermos a cibersegurança como uma atividade económica e como desenvolver novas empresas e startups nesta matéria. E há outros aspectos com os quais nós devemos também preocupar-nos. Uma questão já aqui foi abordada aqui pelo nosso colega de painel, que é a questão do talento. O talento em cibersegurança é crítico. Nós criámos dois vistos especiais, um chamado Startup Visa e outro chamado Tech Visa, para importar talento fora do espaço Schengen. Adivinhem qual é que é
o setor mais pretendido, a 90%, é o setor digital. Okay? Portanto, é preciso passar essa informação também do talento, juntamente com um trabalho que o Centro também tem estado a fazer com a academia. Lembro que estivemos até na Universidade do Algarve, enfim, juntos, a falar sobre isso, de modo a desencadear também um processo, digamos, de oportunidades para quem queira desenvolver a sua atividade em termos de startup ou de outra atividade qualquer em volta da cibersegurança. E depois, nós estamos a programar aqui também algo relacionado a uma sessão, ainda não falámos sobre isso, mas estamos a tentar introduzir, e isso é competência também do Centro, o tema do talento, como já disse, mas também há um outro tema forte, muito forte hoje em dia, que é, enfim, que está na ordem do dia em todo lado, que é uma das temáticas que levantamos é justamente a cibersegurança e a inteligência artificial. Okay? Porque, enfim, até se abusa hoje do termo da inteligência artificial. Não é? Eu não recebo nenhum empreendedor que não diga eu tenho aqui uma solução, mas tem inteligência artificial. Pronto, é preciso também descodificar esta coisa. Mas, de facto, esta nova temática mais abrangente também é importante para que o Centro de Futuro atue neste domínio. Portanto, uma forte ligação à academia, como sempre, uma forte ligação ao tecido empresarial, trabalhar muito bem o talento. O próprio Estado, como é sabido, também tem as suas necessidades de talento, não é? E então no digital são muito concorridas. E trazer para o campo também novas temáticas, como é que tudo isto se relaciona, porque isto é tudo muito aberto. Posso-vos dizer que nós temos estado a trabalhar ainda ontem também, por exemplo, na área do verde. Eu podia aqui pôr-vos a questão do que é que significa na cibersegurança o aspecto verde da questão, na Twin Transition, etc. Quando nós sabemos que há consumos muito significativos em termos desta coisa. Portanto, essa relação com outras realidades também é algo que tem de vir de uma forma de atualização no papel do Centro. Temos de ver isto para além do que é estritamente a cibersegurança, mas o que é que a cibersegurança influi por aí fora. Para além dos ciberataques, não é? E é uma oportunidade, é uma oportunidade. Obrigado, Javal. Hélder, eu ia fazer a mesma pergunta, mas se calhar ia colocá-la num plano um bocadinho mais estratégico, que era se nos conseguias dar uma perspectiva do que vai ser o quadro de ameaças do futuro e aquilo que o atual conjunto de entidades que têm responsabilidade nesta matéria, na qual o Centro Nacional de Cibersegurança é uma parte apenas, precisa de se preparar, não é? Sim, senhor. Efetivamente, nós vivemos num mundo cada vez mais híbrido, conforme agora se costuma dizer, que tem associado a complexidade e incerteza. E, portanto, é precisamente olhando para essa complexidade... É a palavra que os sociólogos usam para risco, não é? Incerteza. Para risco. E podemos acrescentar risco, precisamente. Podemos acrescentar risco. Eu diria que, olhando para o Centro Nacional de Cibersegurança, e aqui uma expressão, um 3C, um 3C em que um C é de capacitação, conforme já foi dito aqui assim anteriormente, capacitação da sociedade e ajudar a essa capacitação, portanto, obviamente cada um terá a sua responsabilidade, mas definir as linhas para essa capacitação para que nós, como sociedade única, possamos responder aos ciberataques e às ameaças que surgem no ciberespaço cada vez mais complexas. Um outro C será aquele que se mantém e que tem sido a panagem do Centro Nacional de Cibersegurança, que é de cooperação, portanto, haver cooperação entre os diversos atores, os diversos stakeholders, e neste caso concreto, fundamental aqui sim esta questão do G4, para dar resposta às necessidades do país. Portanto, e um C final será um C de confiança, que é extremamente importante, que é ganharmos confiança, haver confiança entre as partes, seja ao nível aqui do G4, seja ao nível de todos os atores que concorrem e que colaboram para a cibersegurança do nosso espaço, podemos dizer de uma forma mais abrangente, mais holística, para a segurança do nosso ciberespaço. Mas ainda neste plano estratégico, o José Val tocou a questão das novas tecnologias e da vulnerabilidade que essas novas tecnologias possam vir a introduzir, não é? Podemos esperar também, digamos, num domínio mais dos Estados ou daquilo que se designa de ciberguerra ou guerras híbridas, evoluções no futuro, há um papel do lado
da componente civil, ou seja, do Centro Nacional de Cibersegurança, na resposta também a esse tipo de ameaças. Sei lá, do ponto de vista jurídico, nós temos bem definido o que é um estado de situação normal, um estado de crise e um estado de guerra, não é? Mas, obviamente, quer o Comando de Ciberdefesa, quer a Unidade de Combate ao Cibercrime e ao Crime Tecnológico da Polícia Judiciária, o Centro Nacional de Cibersegurança, trabalham e têm que trabalhar em cooperação e neste auxílio mútuo abaixo deste nível de guerra, de declaração de estado de guerra. Nós vemos alguma evolução no futuro relativamente a esta arquitetura que temos hoje? É uma boa questão, muito pertinente, e seria importante que houvesse uma resposta nesse sentido. Porque efetivamente é isso que é necessário para que o nosso país possa responder e ficar mais salvaguardado. Objetivamente, nenhum país só por si tem capacidade e tem condições de, sozinho, enfrentar as E ameaças. cada uma destas entidades tem por si as suas redes internacionais. Tem as suas redes, e o facto de nós, por exemplo, neste caso, pertencemos à União Europeia, pertencemos à NATO, e também há respostas que têm que ser feitas de forma integrada. Portanto, nós sozinhos teremos alguma dificuldade, pelas limitações que temos de país pequeno, pelas limitações, conforme aqui já foi dito também, no âmbito das questões ligadas ao ciberespaço, cibersegurança e neste caso concreto, nas operações de ciberdefesa, a quantidade de pessoas que nós gostaríamos de ter, não se tem esse número, dificilmente se tem os números que se gostaria, e portanto tem que haver aqui uma abordagem mais holística e no sentido de termos confiança noutros parceiros, noutros órgãos aos quais nós estamos associados, para nos ajudarmos mutuamente. Portanto, nós podemos ter capacidade em fazer um conjunto de atividades, um conjunto de ações, que depois, juntamente com outros, portanto, todos juntos, seremos mais fortes. Portanto, o que estás a dizer é que precisamos de ter atividades juntas para gerar esse ambiente de confiança que nos ajuda a responder e, no fundo, capacidade de adaptação, não é? Porque, efetivamente, não conseguimos prever esse futuro. Incerto. Exatamente. Inês, a mesma pergunta, ou seja, que centro de cibersegurança no futuro para, de facto, ajudar as organizações a melhorarem os seus níveis de maturidade, mais do que estarem compliant com o regulamento, ajudarem a melhorar o seu nível de preparação para responder a ciberataques. O que é que podemos fazer melhor? Enfim, eu acho que o centro vai ter agora, e principalmente com a NIS2, que um papel um bocadinho diferente. Até agora nós tínhamos um centro, e bem, até com uma atitude muito pedagógica e, enfim, de colaboração também com as organizações, e a NIS2 vem pôr um foco muito grande na supervisão e na execução. E, portanto, enfim, contendo uma lista até mínima daquelas que são medidas de supervisão, de realização de auditorias regulares ou específicas às organizações, ou pedidos de informação, acesso à informação, preservação de prova e depois a parte da execução, enfim, quando existem incumprimentos destas regras, também a aplicação de sanções. E, portanto, eu acho que os próximos anos vão ser anos, ou o próximo ano até já, com a transposição da diretiva, vai ser um ano de viragem também nessa perspectiva do centro, de aplicação do próprio regime jurídico que resultará da transposição da diretiva NIS2. Sem prejuízo disso, obviamente que o papel de continuamente apoiar as organizações, quer por via dos tais referenciais de emissão de orientações e até de perspectivas, a tal perspectiva mais técnica que falávamos no início desta sessão e de troca e de partilha de informações continua a ser absolutamente fundamental. Mas eu diria que, enfim, e voltando ao ponto como comecei, acho que os próximos anos do centro vão ser, enfim, um centro muito provavelmente com um papel mais de regulador e de supervisor, face, enfim, àquilo que são as funções e a mensagem clara do legislador europeu nesta matéria. Aliás, nas discussões da diretiva NIS2, a dada altura, refere-se que notava-se na NIS1 uma certa resistência
dos vários centros a nível europeu de aplicação de sanções nesta matéria. E, portanto, tentaram sempre, não tanto esta perspectiva de assegurar o cumprimento daquilo que são os requisitos legais, mas de aumentar a capacidade de resposta e a resiliência das organizações. E, portanto, essa foi, de facto, uma preocupação do legislador ao reforçar, como disse na NIS 2, estes mecanismos e as funções de supervisão e de execução da diretiva, que também são absolutamente fundamentais para aumentar a capacidade de resposta das organizações e de as tornar mais resilientes. Isto, enfim, é sempre um bocadinho duvidoso se é por via da regulação que nós conseguimos. Em bom rigor, harmonizou-se por cima. Exatamente. Temos um problema de harmonização entre as diferentes implementações da NIS nos diferentes Estados-membros e acabou por se harmonizar por cima. E esse trabalho eu posso partilhar, digamos, o que é o pensamento dos meus colegas na Europa. É um trabalho para vários anos. Portanto, quando a Inês diz que para o ano pretendemos começar um trabalho que deve ser conjunto, ou seja, isto vai obrigar a autoridade a adaptar-se. Isso. E as organizações a adaptarem. Também elas. Exatamente. Um trabalho conjunto de... Não, exatamente. Quando eu disse para o ano é porque a lei está aí à porta e, portanto, temos que começar a trabalhar nesse sentido. Sim, mas eu tenho que dizer isto para não assustar clientela. Num trabalho tem que ser conjunto e um percurso deve ser conjunto. Portanto, de facto, há um sentimento junto dos meus colegas. Isto é um trabalho por vários anos, implementar esta diretiva NIS 2. E não estou a falar de um país qualquer, eu não posso dizer qual é que é o país, porque são Chatham House Rules das reuniões, mas não foi um país qualquer que disse que ia demorar 5 anos a implementar a NIS 2 no seu país. Muito provavelmente. Portanto, mas é algo que tem que ser feito e, portanto, temos é que dotar, aqui da perspectiva do Estado e do regulador, temos que dotar a Autoridade Nacional de Cibersegurança da capacidade para o fazer com qualidade junto das organizações. João, neste momento trabalhas num outro regulador, num regulador das telecomunicações, portanto, um regulador que já tem alguma história no setor das comunicações eletrónicas. Conhecendo o centro, o que é que precisamos de fazer para atingir este objetivo que a Inês acabou de descrever? Que condições é que precisamos de ter para além do tempo? Eu já pedi aqui tempo na minha intervenção para conseguir atingir este objetivo. Bom, ou seja, que desafios de futuro é que temos, não é? Eu estou a tentar fazer a mesma pergunta de maneiras diferentes. Vamos ver, não é uma resposta totalmente fácil, porque comparar um regulador com 40 anos ou um regulador como o Banco de Portugal com muito mais anos, temos é que saber agarrar essa oportunidade, ou seja, como estamos a criar um regulador novo, uma autoridade nova, devemos aproveitar as lições aprendidas dos outros reguladores e construir efetivamente uma entidade com uma visão, e penso que claramente a visão que está aqui a ser discutida é criar uma resiliência da sociedade, uma capacitação da sociedade como visão, e para isso, sem dúvida, precisamos de um CNCS forte e sólido. Bom, como é que podemos fazer isso? Eventualmente temos sempre aquelas duas vias, né? Numa mais de soft law, não é? E aí o CNCS nos últimos anos fez um trabalho de excelência a nível da criação dos referenciais e das ferramentas para suporte aos referenciais, ou seja, nós podemos dizer, e penso que não com bastante orgulho, que o CNCS, criou uma framework legal, mas ao mesmo tempo deu ferramentas às entidades para poderem, às entidades menos capacitadas, para se poderem capacitar, para poderem implementar aquele framework legal. E se calhar nem deu o mínimo dos mínimos, que até deu ferramentas que permitem às entidades uma capacitação bastante razoável. E estou a falar de todo o espectro de atuação, agora voltando à NIS 1, porque ainda estamos na NIS 1, quando estamos a falar vamos pôr aqui entre aspas, um dos setores, temos operadores de serviços essenciais, prestadores de serviços digitais, mas também temos a administração pública, por exemplo. E aqui recordar, por exemplo, aquele projeto que o CNCS desenvolveu ao longo do país, do Roadshow, que foi um projeto de levar
efetivamente tudo o que estava a ser criado pelo CNCS descentralizar e levá-lo por todo o Portugal. Nós tivemos de norte a sul do país, de Vila Real a Faro. Contámos fazer o mesmo com o Anis 2, obviamente. Precisamos mesmo de fazer. Nas ilhas, pronto. Eu diria aqui, digamos, uma atuação um bocadinho até, sei lá, ex ante, utilizando aqui termos de regulação para estes casos. Mas depois temos o desafio, efetivamente, da implementação dos vários instrumentos legais que estão aí, frameworks legais que estão aí na calha. Não é? A NIS 2 é, efetivamente, digamos, o grande desafio, mas penso que não podemos esquecer a Diretiva SER relativamente às infraestruturas críticas, a questão do regulamento digital, o EA Act e o DORA, por exemplo. Ou seja, vai haver aqui um desafio muito grande nos próximos dias, meses, anos, que não estão assim tão distantes, em que o CNCS efetivamente vai ter que haver aqui um trabalho de cooperação entre várias entidades e autoridades setoriais, porque estamos a falar de um espectro de atuação e um âmbito de atuação muito grande, com várias ferramentas que todos eles, como a colega disse, todos eles tocam de alguma maneira questões de cibersegurança. E como é que vamos colocar estes players todos a exercer as suas competências e as suas atribuições enquanto autoridade? João, permite-me interromper, mas numa perspectiva que não a do regulador, ou seja, numa perspectiva que simplifique a vida e que seja clara para as empresas. Eu acho que esse deve ser o objetivo deste arrumar, não é? Precisamente essa é a magia do que nós vamos fazer nos próximos meses e anos, que é precisamente, lá está, primeiro esta ponte entre soft law e as frameworks legais. Por exemplo, existem outros centros nacionais de cibersegurança que criaram já referenciais e ferramentas até muito parecidas com as nossas. Ou seja, nós temos sempre aquela perspectiva que Portugal segue o que os outros países fazem, mas efetivamente nós conseguimos ver grandes países na Europa a replicar algumas das referenciais e ferramentas que nós produzimos em Portugal já há alguns anos. E efetivamente sempre com aquela visão que isso sim, é preciso termos sempre em mente, e acho que todas as pessoas no CNCS têm isso, que é a resiliência da sociedade. E terminando a dizer mesmo que para isso acontecer precisamos mesmo de um CNCS forte, sólido, para enfrentar estes desafios que estão já ao virar da porta. Obrigado, João. Temos 5 minutos, já passou a amarelo. Uma pergunta muito simples para todos. Se pudessem escrever uma medida na nova estratégia de segurança do ciberespaço, o que é que, se pudessem pedir ao Pai Natal, qualquer coisa do género, o que é que aproveitavam para inscrever? Dentro, obviamente, das vossas, já tocámos aqui o talento, já tocámos aqui a capacitação das organizações, já falámos de algumas que têm estatuto para figurar como eixo quase de intervenção dessa nova estratégia de segurança do ciberespaço. Mas se pudessem escolher uma, o que é que... Isto não estava no roadmap, como estão a ver aqui pelo semblante dos palestrantes. Começando se calhar pelo Pedro, novamente. Pedro. Eu, pegando até em duas questões que já se falaram, que é a gestão de risco e a resiliência da sociedade, que eu acho que é o aspecto de que se fala pouco na cibersegurança, eu defenderia que o Centro Nacional de Cibersegurança assumisse um papel determinante na criação de uma estratégia de regresso ao papel em caso de emergência. Eu vejo, pode parecer pensado fora da caixa. Portanto, o contrário do que aconteceu na pandemia, não foi? O contrário, eu passo a explicar porquê. Por exemplo, o Ministério da Justiça, desde 2007, que teve uma aposta forte na digitalização dos processos. Se por motivos adversariais ficarmos sem internet por uma tempestade solar, motivos bélicos que destruam satélites, ou cortem cabos submarinos, nós ficamos sem justiça no país. E ninguém está a preparar este cenário, que eu acho que vai acontecer mais tarde ou mais cedo. O Centro Nacional de Cibersegurança e todos os seus congêneres pelo mundo podem ser brilhantes, mas mais tarde ou mais cedo, por motivos naturais ou humanos,
Vamos ter um período com quebra de tecnologia e ninguém está a preparar esse período para que nós possamos regressar da Idade da Pedra. Porque falam-se em Idade da Pedra, eu acho que será pior do que a Idade da Pedra, porque na Idade da Pedra as pessoas conseguiam ser autossubsistentes. Nós, em Portugal, há 50 anos, 80% da população praticava agricultura. Hoje em dia, nós temos os sistemas centralizados. Quando acontecer uma coisa destas, vai ser catastrófico em termos humanos e isto não está a ser preparado. Eu diria, é mais grave ainda, porque eu falei dos tribunais, mas eu podia falar do registro de propriedade, que está totalmente digitalizado. Se tivermos uma falha, pode sempre argumentar, antigamente os tribunais também ardiam, mas um tribunal a arder é um problema localizado espacialmente. Se arderem os servidores da justiça, o registro de propriedade, os livros físicos já não são mantidos, ficamos sem registro de propriedade em Portugal. E era importantíssimo que este sistema de regresso ao papel temporariamente, para podermos recuperar a tecnologia, estivesse montado. José Val. Já o disse, mas vou repetir. É importante agregar. É importante abranger o número máximo de stakeholders para conseguirmos levar esta missão, o centro levar. E o centro tem esta responsabilidade de, eu vou-lhe chamar, clusterizar. O centro tem de juntar num porta-aviões tudo aquilo que são valências de diversas naturezas, para que consiga dar força, cada vez mais força ao conceito. E, portanto, é através dessa clusterização que nós vamos juntar todos esses atores. Aqui falo nos atores económicos, não é? Falo sobretudo nas PMEs, falaremos nas startups, também aos clusters de competitividade, mas juntar-se a esse movimento que é para conseguirmos agregar, identificar e agregar todos em volta de um objetivo comum. E, portanto, isso é muito importante para esta nossa faceta aqui da parte do IAPMEI, para a faceta das PMEs. Obrigado, José Val. Hélder? É uma medida, eu poderia dizer que identificar soluções para a soberania digital. Não sei quais são, eventualmente uma situação federada a nível da União Europeia, mas tentar identificar soluções para uma soberania digital. Seja lá isso em que modos for, com as equipas que há, com todas as entidades que colaboram com o CNCS, eu acho que era um assunto importante de trazer para a mesa, até mesmo a nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros, olharmos para a soberania digital. Obrigado, Hélder. Inês? Enfim, escolher um é difícil, mas eu diria o tema da capacitação e sensibilização é absolutamente fundamental. Portanto, eu diria que colocar a cibersegurança no programa de ensino desde a escola básica, eu diria que é absolutamente fundamental. Obrigado, Inês. João? Resumia em cerrar fileiras. Estamos todos do mesmo lado da trincheira, portanto, juntos somos mais fortes e isso é o que nós devemos pensar para o futuro. Vão existir novas ameaças, novos riscos, novos desafios e acho que devemos mesmo cerrar fileiras para enfrentar estes novos desafios. Muito obrigado, eu tenho que agradecer a todos, foram brilhantes. Muito obrigado pelo vosso contributo e pelo vosso input, e passava ao nosso moderador. Tirar uma salva de palmas para os palestrantes. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. O engenheiro Lino Santos estava a olhar para ali porque pensava que eu estava ali. Eu vou só explicar porque é que fui para ali, porque eu queria ouvir com atenção o que é que vocês estavam a dizer e dali eu não consigo ouvir nada porque aqui o som que temos não é o melhor e ali sim consegui ouvir as vossas ideias também, porque é importante desde logo para o resumo do dia mais logo. Muito obrigado. É com este tempo para uma foto. Enquanto tiram então a foto, eu posso desde já fechar esta sessão da manhã aqui no grande auditório. É com este debate que fechamos mais um momento desta CIDEIS. Seguimos agora para a pausa de almoço. Durante a tarde eu estarei na sala conventual. Por aqui estará a Mónica Martins. Os trabalhos são retomados por volta das 2h30. Até já, foto tirada. Bom almoço a todos.